Olá, empresários e empresárias de Palmas, nossos associados aqui da ACIPA, tudo bem? Chegando aqui no YouTube da ACIPA com mais uma edição do nosso ACIPAcast, aquele programa que traz histórias, trajetórias, que conversa um pouco sobre o mundo empresarial, onde a gente mergulha lá no mundo dos negócios, onde a gente conhece trajetórias de destaque da nossa capital Palmas. Chega para cá, estamos em dezembro, final de ano, e o nosso papo de hoje, te prometo, vai te levar para o ápice, viu? Ó, lá para o topo, onde todo empresário e empresária quer chegar. Vem comigo e se embora, porque hoje nós vamos conhecer um pouco a história, os princípios, o trabalho e a consolidação de uma das maiores empresas aqui de Palmas, no ramo que atua, e de um empresário visionário que veio ali, ó, de Guaraí, ali na beira da BR-153, e de lá já foi para a China, já tá mundo afora. Hoje, quem participa do nosso ACIPAcast é o empresário da Ápice Mídia, Douglas Lemes. Douglas, bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar com você. E eu quero iniciar te fazendo um elogio. Comecei a acompanhar um pouco a sua trajetória e eu sou assim muito inspirado por pessoas dedicadas a construir os seus legados. E você é uma delas do seu segmento, viu? Meus parabéns. Muito obrigado. Prazer estar contigo. Ele já é visionário, que ele já conversa já. Não, mas é verdade. Douglas, é um prazer receber aqui em nome da CIPA, de toda a diretoria. A gente fica muito feliz porque a sua história é uma história assim muito interessante. Esses dias eu estava vendo um vídeo que você fez, você é muito ativo nas redes, é uma das áreas que o seu negócio ele se consolidou bem, também na área digital, né? E você estava falando um pouco do menino de Guaraí, que chegou aqui. Aí você me falou um negócio de cartão, estava vendendo cartão, alguma coisa assim e tal. E eu queria que você compartilhasse conosco o início dessa história. Qual foi o Douglas que saiu de Guaraí? Vou iniciar falando assim, o Douglas, garoto sonhador. Eu sempre fui movido aí a realizar meus sonhos. E desde criança eu sempre queria ter a minha independência financeira. E eu falo assim, eu sempre acreditei que era possível. Sou natural lá de Guaraí, meus pais... graças a Deus, assim, minha mãe costureira, meu pai era eletricista e eu sempre queria trabalhar, ter minha condição financeira e lá em Guaraí, assim, tinha tanta oportunidade e tal, e mesmo assim eu comecei a trabalhar muito novo lá. Não sei se tem tempo para falar um pouquinho. Fica à vontade. Tá? Mas, enfim, minha mãe, digamos assim, eu falava, mãe, deixa eu trabalhar. E hoje não pode tanto, começar tão novinho. Às vezes eu até pontuo assim falar, porque eu falo, hoje eu não vejo meu filho nessa idade, mas com 9, 10 anos eu já fazia cobrancinha ali de bicicleta para minha mãe, nas costuras, e aí comecei a trabalhar numa gráfica. Eu pedi lá uma oportunidade lá para a dona, eu entrei como badeco, então buscava o combustível lá para limpar as máquinas, então trabalhei lá durante um ano desse jeito, então lavava as máquinas, depois trabalhei numa refrigeração já com uns 10, então assim, muito novinho. Certo. E aí, com 11 anos de idade, eu tomei a decisão de vir aqui para Palmas. Eu falei, vou para Palmas, em busca de oportunidade, vim para cá, morar na casa dos meus tios, qual sou muito grato. Eu sempre cito o nome deles, tia Cida e Gilmar. E aí, eles tinham uma loja de materiais de construção. E aí, eu vim para cá, trabalhar na loja deles. Era uma forma de eu retribuir o abrigo. Certo. E eu vim naquela busca. Eu tenho que construir a minha oportunidade, minha condição financeira, para depois eu poder trazer minha mãe. A gente tinha algumas dificuldades lá, não tinha dificuldade de passar fome, essas coisas, mas era, digamos assim, algumas limitações que tinha. E aquilo queimava muito dentro de mim, aquela busca. E aí vim, trabalhei na loja deles lá, era, digamos assim, pegar tijolo, telha, areia, seixo, não era o que eu buscava, mas era uma forma de eu retribuir o abrigo, sempre com muita gratidão, queria... de alguma forma pagar aquilo, ficar aquele escalo, eu falei, preciso ter uma oportunidade melhor para sair. Mas lá foi meu primeiro contato assim, com pessoas, negócios. Eu via lá meu tio atendendo, eu via a correria, e aí comecei, digamos, já a atender naquela parte das vendas, e aí, assim, aquilo mexia comigo, que era uma forma de eu aprender a lidar com o maior número de pessoas e perfis diferentes. E aí, foi um estágio, digamos assim. Foi um estágio, Mas só que assim, já estudando, então eu estudava à noite. Eu sempre fui de correr atrás, buscar, né, as oportunidades. Eu vim, aí pedi uma bolsa de estudos na escola, consegui. E aí estudei, terminei o 2º grau, fui na faculdade do mesmo jeito, passei no vestibular, fui lá na Católica, pedi uma bolsa lá, fui e consegui entrar. Só que aí com 16 anos de idade entrei na faculdade católica, né, e foi inclusive a primeira turma que eu lembro na parte de
de sistema de informação. Né? E aí, um exemplo, foi aonde eu me deparei que não basta só querer. Hoje em dia, até para você estudar, você tem que ter uma condição financeira, pelo menos mínima. Por quê? Porque eu ia reunir com os colegas todos os dias, no intervalo da aula, e eu era o único que nunca lanchava. Porque eles lanchavam e eu sempre falava que estava satisfeito. Na verdade, eu não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para ir e para voltar. E aquilo assim me limitava muito, que foi aonde eu tomei aquela decisão de trancar a faculdade no momento, porque eu não lanchava e para comprar as apostilas. E assim, eu não me lamentava, eu não queria ficar falando minha mãe, ela pedia para voltar. E minha tia já me ajudava, né? Tipo assim, eu morava na casa dela, tinha, né, digamos, comidas, refeições e tal, então eu me virava do jeito que estava. E aí eu tranquei a faculdade e foi aonde que eu iniciei a minha trajetória empreendedora. Porque um detalhe que eu não quis comentar, mas eu acho que eu vou comentar até para incentivar alguns empresários. Conta que a gente gosta de saber tudo aqui. A honrar. Na gráfica que eu trabalhei no Guaraí, foi uma experiência incrível, sou muito grato. Foi o primeiro contato com parte gráfica, parte de comunicação visual. Lá eu recebia direito. Mas quando eu fui trabalhar na parte lá, digamos, eu fui para a parte de refrigeração, trabalhei uns 4 meses, não recebi. Aí fui trabalhar numa outra lá, nesse período, um curto prazo lá de 1 mês também, ajudando lá numa lanchonete, também não recebia. Então, assim, era muito, meio, digamos, aquilo me afetava bastante sentido. E aí foi aonde eu fui buscar uma oportunidade e um rapaz falou assim para mim, Leonardo, o nome dele: Douglas, eu vou te dar R$50 por milha de cartão que tu vender. Foi onde eu comecei, vendendo cartões de visita. E aí, aí eu caí para dentro. Falei, moço, então é a hora de eu aproveitar essa oportunidade. Eu vou bater em porta, eu não sei quem vai me comprar, mas todo mundo vai me ouvir, vai saber o produto que eu vendo. E aí a primeira semana, aquela Avenida 104 Sul, todos os empresários ali me conhecem. Todos. Por quê? Porque a minha meta era o seguinte: eu saber o nome de cada um e eles poderem me conhecer. E na primeira semana eu vendi 10 milhões de cartão. Uau! Só porque aí foi aonde começou os primeiros desafios do empreendedor e do jovem, enfim. O combinado já não foi, digamos assim, cumprido. A primeira semana ele falou, agora já não vou te pagar tudo isso, porque você agora vai ter que... Superou a meta. Vai ser 35. Aí eu fiquei indignado, porque eu já vinha com aquele trauma do passado, né? E eu falei, mas tu queria que eu não vendesse? Porque não foi bom para você, né? Digamos, o que combinou, nós cumprimos, né? Aí eu falei, não aceito assim, sobre isso, porque eu me senti realizado. Aí eu fui buscar outra oportunidade, cheguei em outra gráfica, e aí eu lembro como fosse hoje. Eu falei para ele, rapaz, se me dá só o mesmo que eu recebia lá vender os cartões, que eu quero trabalhar aqui com você. E aí foi aonde eu iniciei no outra gráfica, não quero citar nomes. Sim. Ele até fechou e tudo. E aí ele falou depois de 2 anos, falou, rapaz, se ele tivesse pedido o emprego, eu tinha dado o salário, ainda dá uma comissão. Mas ele pediu só isso, deixei. E aí foi aonde eu comecei vendendo os cartões de visita, era Douglas Design. E aí, tu vê como que é, fiquei uns 10, 11 anos de porta em porta ali, naquela mesma avenida, onde eu tive uma loja durante 11 anos, ali na 104 Sul. E aí é o seguinte, tem várias outras histórias envolvidas, não vou nem citar, mas assim, fiquei sem receber também, então um caos danado. Por que eu falei isso hoje? Eu nunca falei para ninguém, nenhum podcast. Mas é porque esses dias a minha própria equipe perguntou como eu comecei, e eu recebi uma pessoa lá, e aí ele citou assim, inclusive até já participou aqui, a Tude, ela falou, porque talvez você trabalha e tinha vontade de ter o teu negócio próprio. Eu acredito que eu não tinha essa vontade, eu tinha vontade de ter condições financeiras. Mas por eu ver assim, tanta injustiça, não trabalhar e não receber, eu falei, rapaz, eu vou gerar a oportunidade que eu sempre busquei para as pessoas. Então bom. Isso me move muito, né? Tipo assim, enquanto muitas pessoas querem ter um negócio com poucas pessoas, eu quero ter com muito, eu quero ter sabedoria, eu quero ter condições, quero construir credibilidade, confiança para me poder proporcionar oportunidades que eu nunca tive. É por isso que eu trago meu sobrinho, é por isso que eu trago filho, eu emociono sobre isso, porque eu saí de lá em busca de oportunidades para alguém me mostrar um caminho, digamos assim. E aí, por onde eu passei, fazia era ver fechar as portas, e quando eu construía, eu era puxado o tapete para trás, digamos assim. Você virou a chave, transformou aí virei a chave. As frustrações no ápice. No ápice. Hoje a gente fala ápice, mas eu imagino que cada degrauzinho ali foi suado, hein? E aí é onde eu vou te falar que tudo é uma evolução. Por que eu fiquei tantos anos e não tinha resultado? Por causa desse sentimento de vitimismo. Eu recebi milhões de não nesses 10, 11 anos, não tinha resultado de nada, né? Passei muita dificuldade, quebrei, enfim.
Porque eu era eu alimentava muito aquele sentimento da vítima, digamos assim. Eu falo que o pior sentimento que um ser humano pode ter do outro é de dó. Então, eu digamos assim, começava cedo, ficava até tarde, visitava muito, chegava suado, queria que as pessoas, os empresários comprassem de mim meio que dó. Até vendia no início, mas depois os cartões de visita, o pessoal só precisava depois de anos. Uhum. E aí foi aonde eu vi que eu tinha que me desenvolver. Entendeu? Porque eu até falo, se tiver alguém que pegou mais não, que pode empatar. Porque foi muito, mas teve um que me marcou muito, que foi a minha virada de chave para mim realmente para o ápice. Uhum. Porque até lá... Conte-nos, qual foi esse? Nessa mesma Avenida 104 Sul, aquilo era a minha meta. Todos os empresários, eu ter oportunidade de me receber para me falar do meu produto. Uhum. E aí tinha um que ele nunca estava lá ou nunca queria me receber. E era uma questão de honra minha. Eu sempre passava a falar para os colaboradores dele: rapaz, teu patrão é o único que nunca me recebeu aqui. Arruma um momento só para ele me ouvir. Ele pode me dar um não, mas eu quero só ouvir. Eu só quero que ele me ouça, aliás. E aí ele falou: eu vou marcar aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Era numa quinta-feira que ele marcou, 1h30 da tarde. E eu zero o resultado, almocei rapidão, cheguei lá no sol quente. Na hora que eu entro na porta, o colaborador dele fala assim: o baixinho do cartão chegou aí. E aí pensei que ele ia me receber, ia tipo assim, sentir uma certa admiração pela minha resiliência. Ele vira de lá e fala a maior altura: rapaz, esse baixinho está com muita fome ou está com muita necessidade? Porque uma hora dessa, um sol quente desse, vendendo papel, aí tu imagina só como eu saí de lá. Aí que saí arrasado, meio que chorando, choramingando, fui lá na loja do meu tio. E aí fui me lamentar para ele: tio, que vida injusta, rapaz, eu estou aqui esse tanto de tempo, o negócio não vira e tudo. Sabe o que ele virou para mim? Porque hoje eu sou muito firme nas minhas decisões, na forma de eu agir. Lá na empresa, sou amigo de todo mundo, respeito todo mundo, influencio todo mundo a crescer. Mas eu não alimento moleza, alimento fraqueza, alimento tipos, não porque eu não me sensibilizo. Mas um exemplo: você quer grandes resultados, você tem que pegar os seus nãos e fazer ele se tornar um combustível. Foi como eu fiz. O meu tio virou para mim e falou: rapaz, quer saber de uma coisa? Então larga esses teus cartões e volta para a cidade de onde tu veio. Porque ninguém é obrigado a comprar nada de tu. Não, você vira forte. Ou então desiste. Tu vai ser só mais um desistente. As pessoas nenhum é obrigado a comprar de ti. Tu começou a vender porque tu quis. Então o não tu já tem, meu amigo. E aí o que acontece? Eu engoli o choro e foi naquele momento que eu falei: a partir de hoje, agora que todo mundo vai me conhecer. E aí, por incrível que pareça, depois de 1 ano e meio, eu já tinha a minha loja na mesma avenida onde eu recebi esse nãozão. E o primeiro nome já foi Ápice? Não, comecei era Douglas Design, fiquei quase uma década desse jeito. E aí foi um cliente que falou: rapaz, esse nome é meio, digamos assim, não é tão profissional. Só porque eu queria um nome que atrelava o que eu acreditava. Que eu assim, sempre quis ser melhor, não tipo assim, por algo egoísta. É porque eu acho que tudo que a gente passa, o mínimo é a gente honrar o que Deus determinou para nós, a oportunidade de ser melhor que faz. Sim. Então, assim, eu sempre fui muito comprometido. Eu falo: pode falar qualquer coisa, mas não falar que eu deixei na mão, porque eu não deixo e eu nem aceito, digamos, eu trabalho com pessoas que deixam. Porque eu falo que confiança, credibilidade, você constrói sendo comprometido com tudo mais. Não precisa marcar, mas se marca, você cumpre. Sim. Então, eu sempre fui muito leal. Eu sempre fui muito leal aos meus clientes. A maior venda que eu faço para os meus clientes não é a comunicação visual. É o que eu promovo eles e gero de negócio para eles fora dos bastidores. Todos os nossos clientes, eu fico muito orgulhoso assim, por falar: a construção da Ápice. Isso só é fruto porque eu tenho assim, dezenas de empresas que, quando eu comecei a atender, eles tinham 1, 2 lojas, faturavam muito pouco. Hoje eles têm 12, tem aqui Araguaína, Gurupi, Marabá, por todo o Brasil, e a gente atende tudo. Então, nós fomos indo para o Ápice junto. Mas eu sempre fui o maior promotor dos meus clientes. Tudo que eu tinha oportunidades, eu encaixava. Muito bom. Está entendendo? Muito bom. Essa foi uma estratégia que deu certo, né? Deu certo. E hoje, certo. Qual que é a situação da Ápice hoje? Quantos funcionários? E como é que você conseguiu começar do zero, porque é empresa, né? E chegar a ser a referência que você é hoje, no Tocantins e em Palmas? Sim. Lembra quando eu te falei que até tipo 1 década eu era muito abalado emocionalmente nesse sentido? Com tudo que acontecia? E aí foi onde eu fui entender o jogo dos negócios. Todas as empresas, eu falo assim, eu vejo como simplicidade você construir um resultado. Sim. Hoje, todas as empresas, eles falam assim: estou carente de pessoas. Mas do mesmo jeito que eles são carentes de pessoas, eles são abertos a ter pessoas boas do lado.
e eu mostro quando eu tenho oportunidade. Eu sempre falo assim, só me dê a oportunidade para me te provar na prática aquilo que eu falei. Você não precisa acreditar no meu marketing, mas me dá a oportunidade que eu vou te provar que realmente valeu a pena. Sim. Então, o que acontece? Eu sempre fui comprometido com aquilo que eu marquei, os clientes nossos. Muitos clientes que a gente tem até hoje. E aí eu fui me desenvolvendo, que eu vi que eu tinha que liderar, digamos, pessoas do time pelo exemplo e a forma, digamos, que eu agia até nos momentos de dificuldade. Sim. Entendeu? Então, assim, eu comecei a me desenvolver, fazer muito treinamento, eu já rodei o Brasil todo, todos esses multi-treinadores aí eu já participei. Então, digamos assim, eu me dedico muito a me desenvolver o porquê das coisas, o perfil comportamental da pessoa, por que aquela pessoa se posiciona naquela. Eu não pego um não hoje ou um não de uma venda pelo lado pessoal. Eu enxergava assim, rapaz, se ele me deu não é porque existe alguma coisa dentro de mim ou dentro da minha empresa que não transmite a confiança necessária para ele me dar esse voto. Então, as pessoas sofrem quando pegam não ou quando alguém fecha as portas. E eu também era assim. Só porque eu entendi que eu tenho que gerar tanto valor, tanto resultado para aquela pessoa. Eu quero andar do lado desse cara. Eu quero ter essa empresa como parceiro. Eu quero, de alguma forma, fazer parte desse ecossistema que eu vou crescer junto. Então, todas as vezes que eu vou atender o cliente, eu falo, cara, nos dê a oportunidade para nós irmos juntos para o ápice do sucesso. E, às vezes, uma pessoa, porque está acostumada com stand de balela, no mercado clichê, pode achar que é clichê. Eu falo, pode achar. Mas dê a oportunidade na prática, eu vou te provar. Então, o que acontece? E com a minha equipe do mesmo jeito. Eu sou sedento por resultado. São quantas pessoas lá hoje? É assim, porque hoje virou um grupo, né? Sim. Eu tenho a Ápice Mídia, tenho a Ápice LED, aí eu tenho a construtora Elevar, aí tem a DDL. Então, várias outras empresas. É um grupo, né? Então, digamos assim, nesse já tem 51 famílias que dependem de nós. Olha só. Na Ápice é quase 40. Nossa, muito bom. Douglas, e a gente vê Palmas, uma capital tão jovem, a mais jovem do Brasil, ainda se desenvolvendo estruturalmente, as ruas, as avenidas. Hoje, fazendo uma análise do ramo que você atua e que você lidera aqui em Palmas, você acredita que os empresários estão tendo a real noção da importância que é a profissionalização das suas comunicações visuais, ou tem muita gente ainda apostando nas gambiarras aí da vida? Tem muito. E aí é o seguinte, eu quero que quem esteja me assistindo só reflita o que eu vou falar. Eu não falo isso porque eu vendo. Você pode fechar com qual empresa for. Mas não adianta você ter um produto bom, não adianta você ter um atendimento bom, mas se você não atrai o teu cliente, o teu público a conhecer o teu trabalho, a conhecer a tua empresa. Aí o outro fator que você se faz essa pergunta. Será se eu estou receptivo e eu vou transmitir o que realmente meu produto gera, o meu atendimento gera, a partir da minha comunicação visual? Entendeu? Porque a comunicação visual, ela abre as portas. Um exemplo, eu estou aqui dentro desse estúdio. É espetacular, maravilhoso, olha aí. Muito bom. E aí, quando a gente vem participar, se depara com, digamos, com a sua repetitividade, com o seu profissionalismo. Então, o que acontece? Você consolida o porquê que a CIPA, digamos, desde quando eu conheci, ela está crescendo bastante. É fruto do quê? A visão da gestão de quem está e entende sobre o posicionamento visual. Então, um exemplo, eu estudo sobre pessoas e empresas há uma década. As empresas que mais se posicionam visualmente são as que mais crescem. E isso eu posso provar em dados, em fatos, contra fatos, no argumentos. Eu sei dos nossos resultados, né? Da pandemia para cá, nós crescemos absurdamente. Só na pandemia para cá, nós realizamos mais de 1.600 transformações visuais. E todas essas empresas que mais se posicionam visualmente, elas mais crescem. E eu posso dar exemplos, eu não sei se pode citar aqui, mas um exemplo. Chega e pergunta para os donos. Quando você não tinha uma fachada imponente, uma comunicação visual atraente, você tinha o tanto de fluxo de pessoas dentro do seu negócio? Porque a pessoa às vezes me ouve, porque eu quero vender. Não, pode fazer qualquer um, mas invista no seu negócio. Muito bom. Tá entendendo? A chave que virou. Nos momentos que eu passei dificuldade, que tal tudo, porque a minha visão era muito pessoal. Quando eu entendi, eu invisto muito dentro do meu negócio. Eu tenho uma fábrica lá, com tudo que existe de mais moderno e tecnológico no Brasil, a gente tem. Eu tenho, assim, tanta estrutura que, pelo volume de negócios hoje, por mais que a gente tenha muito volume, é pouco. A nossa capacidade de produzir é muito maior. Certo. Tá entendendo? Mas por quê? Porque eu já vejo lá na frente.
Pelo que você falou, a empresa está em expansão, você acabou de dizer. Sim. Tanto em termos de equipamentos, né, quanto de estrutura. E você conseguiu, além dessas estratégias todas que você falou aí, essa conexão com o cliente que você busca, a estrutura diferenciada, que tem capacidade de atender mais, você buscou uma conexão internacional também. Sim. Né? Conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência para você como empresário. Foi na China que você estava, foi? Sim. Que conexão foi essa que foi feita lá e que resultados trouxe para a sua empresa? Certo. Primeiro, assim, eu vou começar do ponto de partida do convite, né? Fui surpreendido, eu fui convidado para estar entre as 30 maiores empresas referência do Brasil em comunicação visual, para a gente ir em um grupo. E a China é praticamente, assim, todos os equipamentos, materiais, né, insumos que a gente trabalha, praticamente vem de lá. Então, a gente foi na onde nasce tudo isso. Na fonte. Na fonte. E lá, assim, eu fiquei impactado. E eu falo assim, eu fui no futuro, gostei do que vi e voltei para realizar. Por quê? Porque, digamos assim, tudo que eu acreditava de futuro da comunicação visual, da futuro das empresas, eu vi lá. Muita comunicação visual, muitos painéis de LED, inclusive por isso que a gente tem um braço da Ápice LED, a gente tem todos os pontos mais estratégicos da cidade, estamos colocando mais. Por que, Douglas? Por quê? Porque o que me move é, digamos, realmente levar aquela transformação às empresas para ir para o ápice do sucesso. Sim. Então, os nossos produtos é para a gente posicionar cada vez mais eles em mais locais, porque quanto mais eu faço eles ser vistos, mais eles serão lembrados, mais serão procurados e mais eles vão vender. Nossa, muito bom. Você está entendendo? Então, um exemplo, o pessoal quando vem trabalhar conosco, ele não vem só na comunicação visual. Além da nossa comunicação visual, que eu vou garantir a qualidade e a garantia do produto, né? E aí hoje, por a gente ter uma estrutura muito grande, então a gente é uma fábrica, então ele acaba tendo um custo-benefício médio e longo prazo. Porém, eu faço o meu ecossistema promover muito o negócio dele. Muito. Eu falo assim, amigo, que tu investe conosco, eu te dou aí uns 3, 4 meses, tu vai ganhar 3, 4 vezes mais, porque o que a gente vai promover da tua loja, do nosso trabalho também, e vamos atrair mais clientes para você, clientes novos, mais pessoas, incrivelmente. E eu tenho, assim, muitas provas sociais para validar isso que eu estou falando. Muito bom. E essa demonstração prática, concreta, que você dá para o cliente é muito importante, né? Uma segurança para os empresários. Exatamente. Porque quando a gente fala em comunicação, seja visual, seja de redes, tem um empresário que tem a dificuldade de mensurar. Mas eu vou gastar tudo isso? Mas tudo isso para tráfego, tudo isso para mudar a fachada. Sim. Então, assim, ainda há uma resistência muito grande dos empresários e empresárias em investir nisso. Sim. Mas será que vai ter retorno mesmo? Mas será que o povo não vai... Então, assim, realmente a sua fala é uma fala importante, né? Douglas, é muito bacana estar recebendo você aqui, você está trazendo uns insights importantes para a gente. E eu queria falar um pouco da CIPA. Né? Você é empresário destaque de Palmas, está aqui no nosso estúdio, é uma honra te receber. Como é que você vê o papel da CIPA em promover esse network entre as empresas e em estar junto com você, que é um empresário destaque no seu ramo, outros ramos? Como é que você vê o papel da CIPA hoje em Palmas? Eu vejo assim que vem fazendo um trabalho muito relevante. Né? Eu vejo essa intensidade constante de vocês. Eu falo assim, tudo coloca energia e expande. E eu vejo hoje vocês fazendo várias empresas que às vezes ela não tinha tanta oportunidade, ou não tinha, assim, às vezes tanta oportunidade de visão de expansão. E vocês promovem as empresas aqui dentro, ou pela história do empresário aqui dentro, ou fazem os cafés, né? Inclusive, já estamos aí, digamos aí, com uma agenda para o ano que vem aí, na Ápice Mídia, e quero receber todos vocês lá, né? Vamos abrir a porta da nossa casa lá para vocês. Vai ser ótimo. E o que acontece? Você mostra, digamos, para os empresários que é melhor, digamos, fazer parte de um grupo onde tem uma ajuda mútua. Eu sei que trazem, digamos, palestras, eu sei que trazem, digamos, vocês investem conhecimento para mais empresários virar a chave. Por quê? Todo mundo quer muito resultado, todo mundo quer vender, mas não cai do céu. Então, para você ter mais resultado, você tem que investir. Então, investir na comunicação visual, investir em conhecimento, investir numa assessoria, isso não é uma despesa. Sim. Você vai desenvolver primeiro o conhecimento que te falta, a habilidade e a competência também que te falta para você gerar resultados a mais. Então, é de dentro para fora. Então, você tem que investir dentro. Você está entendendo? Então, eu não vejo isso como... aí um exemplo assim, não tem como você ter um resultado sem tu investir antes.
me fala, eu nunca vi. É entendeu? verdade, está certo. Muito bem, Douglas. E dentro desse contexto que você falou de virar a chave, eu quero agora que você que está nos acompanhando pelo YouTube, empresário, empresária, ou que sonha em empreender, né? Queria pedir para você, Douglas, para você dar uma dica infalível do Douglas, para quem está nos assistindo e quer virar a chave agora em 2026 e levar o seu negócio para o ápice. Certo. Vou falar virado para cá, então. Fica à vontade. Olha só, vou falar duas coisas. Para você que quer empreender e para você que tem um negócio. Para você que quer empreender, não basta só você querer. Se dedique em desenvolver conhecimentos e habilidades. E a parte técnica é muito importante. Mas desenvolva o seu lado emocional e construa credibilidade e confiança em todos os lugares que você passar. Muitas pessoas querem empreender e ela quer derrubar ou quer ter uma oportunidade de dar o pulo do gato para ir. E tudo que você planta, você colhe. Sim. Então, colha coisas boas. Digamos assim, hoje a minha colheita. Por onde eu passei, digamos, tem um cliente de 20 anos que está conosco, 18, 12, 15, 16. Podem falar, às vezes, eu achei um orçamento diferente, mas não fala que a gente não honrou. Eu até gravo os vídeos, se tiver alguma empresa, alguma pessoa que a ápice já deu um prejuízo, traz que eu vou resolver. Né? Entendeu? Entendi. E para você que já empreende, invista nos seus colaboradores. Primeiro, invista em você. Conhecimento. Boa. A forma de você vender antigamente é totalmente diferente de você vender hoje. A forma de você se comunicar é totalmente diferente de hoje. Então, as formas, os canais de mídia, de publicidade é diferente. Diferente que eu falo assim, a forma da narrativa, da linguagem. Sim. Então, você precisa entender qual a solução que você leva para o seu consumidor final. Quanto mais você explicar, né, para o teu público, que tu tiver produto, tiver um atendimento bom, enfim, que você vai, digamos, sanar uma dor, mais você vai ter clientes, mais você vai ter crescimento. Mas para isso, um exemplo, esteja pronto para receber o teu cliente. Invista na sua comunicação visual, invista no seu marketing, invista nas pessoas que fazem parte de você, para quando a oportunidade cair, você aproveitar elas. Você está preparado para isso. Muito bem. Douglas, qual que é a meta, qual que é o futuro planejado que o seu grupo ápice está mirando para 2026 daqui para frente? É como eu te falo, eu penso assim, quando eu lembro de todos os 11 anos de Porta em Porta, eu falo assim, não pode ser em vão. Muito bem. Então, eu nunca quero jogar fora toda aquela dor superada, aqueles desafios, menos que não seja realmente ir para o ápice. Então, a gente se tornou uma referência aqui. Eu falo isso porque eu falo. Os nossos números provam isso. Nós já realizamos mais de 10 mil trabalhos nesses 21 anos. É muita prova social. Posso dizer que 85% das maiores, né, digamos, empreendimentos, comunicações do ar aqui foi nós que realizamos. E aí, hoje no estado de Tocantins, e a gente está vindo muito forte para o lado nacional. Então, assim, a gente tem muitas obras em São Paulo, muitas obras em Minas Gerais, nós estamos com obra em Brasília, no Mato Grosso, no Pará. Então, cada vez mais a gente investe para a gente atender todo o Brasil. Por quê? Porque cada vez mais eu vejo que a gente pode ser solução para o empresário. O empresário ele precisa de pessoas boas, comprometidas e competentes, e precisa também de pessoas boas, comprometidas e competentes como fornecedor. E eu posso provar que a ápice é. E no dia que a gente falhar, eu sou aberto. Eu falo, vem me dar o feedback. Direto, um cliente fala, Douglas, aconteceu isso e isso. Na hora que eu pego a raiz, eu vou lá e, fica tranquilo que eu vou resolver. Por quê? Porque a gente, digamos assim, eu não vendo perfeição, mas eu vendo a garantia que a gente é comprometido com o resultado. E a gente pode errar, todo ser humano erra, a gente tem várias pessoas, mas a gente vai lá e resolve, corrige, não dá o prejuízo. Muito bem. Olha só, Douglas, do grupo Ápice, muito obrigada foi muito bacana assim, viajar na sua história, nos insights que você foi tendo, em meio às frustrações, em meio à vitimização, Sim. virando essa chave, transformando frustração em força, transformando sonho em realidade. E você tem algo que a gente observa muito, que é a abstinência. Você é obstinado. Sim. Você é obstinado, né? Como você mesmo falou. Se tiver um problema, traz para resolver. Vamos resolver porque logo. Tem muito empresário que às vezes se coloca naquela posição de não, eu sou o dono, sou empresário, né? E o seu testemunho foi importante para isso. Espero que com certeza tenha inspirado muita gente que está nos assistindo aqui pelo YouTube da ACIPA. Douglas, eu quero te agradecer pela entrevista, parabenizar você pela sua trajetória, saindo lá daqueles 11 anos de porta em porta e caminhando cada dia um degrau rumo ao ápice. Esse ápice ainda, todo dia você sobe um degrauzinho, ainda não chegou ainda não, né? Não, eu falo, nós só estamos começando. Estamos começando. E com toda a sinceridade e positividade, só estamos começando.
Muito tá bem. bom? É isso, muito obrigada. Agradecer também a presença do seu filho, que está ali acompanhando. Ele é seu sobrinho? Pedro, Tá. meu sobrinho. Tá, já a família... O meu filho, ele ainda tem 8 anos, aí ele está na escola. E a família também engajada no negócio? O pessoal trabalha junto com você e tal? Minha esposa fica mais na parte da Upsiled, né? Mas a legal. minha irmã é a diretora-geral Olha, da empresa. todo mundo junto ali em família, né? Eu falo que é muito importante, primeiro, a gente formar dentro de casa, né, digamos assim, poder transcendir assim, ao nosso redor. Sim, com certeza. Automaticamente contribuir mais na vida das pessoas. Muito bem, Douglas. Parabéns, sucesso, que venha a nacionalização, que venha a internacionalização. Quem ganha com isso é Palmas e Tocantins, porque negócios bem projetados, projeta também Palmas, projeta o nosso estado. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Final do ano chegando, a gente vai fazer um breve recesso, mas estamos de volta, porque você sabe que história boa, história bem contada, empresária visionária, passa por aqui, hein? Um abraço. Até a próxima semana. Vamos juntos, rumo ao ápice do sucesso.